Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas, nosso 43º encontro, nosso 16º domingo do tempo comum. Abraão exerce a hospitalidade. Marta também hospeda Jesus em sua casa. É Deus que se acolhe no hóspede, que se recebe. A palavra de Jesus no Evangelho não é um menosprezo pelo cuidado de Marta, mas nenhuma distinção entre a vida de oração, contemplação, ligada a Maria, e ação, ligada a Marta. A escrita da palavra deve manter sempre a prioridade absoluta, por meio de escolhas e renúncias. É preciso sentar junto aos pés de Jesus, numa atitude de se dispor a ouvir sua palavra. A antífona de entrada vem tirada do Salmo 53, 54, no versículo 6, versículo 8. É o Salmo 53, versão grego-latina, 54, versão hebraica. É de um salmo do pós-exílio da Babilônia. A comunidade se reúne para o encontro com Jesus, para acolhê-lo e ouvi-lo. Aqui se reconhece que aquele que nos ajuda é aquele mesmo que defende nossa vida por meio do seu Filho. Agora, a comunidade se dispõe a celebrar. Hei de oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome na Eucaristia, porque o Senhor é bom. A primeira leitura é do livro do Gênesis, capítulo 18, do versículo de 1 a 10. Abraão acolhe 3 homens e recebe a bênção da promessa de um filho, a promessa da descendência de Abraão. Logo depois, nós sabemos, mais adiante, 18, versículo 11 em diante, que Abraão recebe o próprio Javé, o próprio Deus. O texto deixa entender que foi o próprio Javé que apareceu a Abraão, então, a partir do versículo 11 em diante, aqui mediado por 3 homens. Os convidados se apresentam silenciosos, numa cena onde age Abraão, com suas ordens, para acolher bem os visitantes. No final, quem fala é um dos 3 homens e pergunta então sobre Sara. Um deles então afirma que voltará na próxima primavera, no próximo ano. A primavera é o primeiro mês do ano e neste primeiro mês Sara terá um filho. É o primeiro mês do ano do calendário hebraico, judaico. Abraão recebe os 3 homens num grande banquete, embora ele tenha dito um pedaço de pão, mas é um grande banquete. Isto é, podemos ver na cena que, como Abraão, devemos estar abertos às situações mais simples, pois é mesmo através dessas simples situações que o próprio Deus se manifesta para fazer realizar o seu dom. Às vezes o dom prometido por Deus, Javé, parece ser impossível para os seres humanos. Abraão já é idoso, Sara também é idosa. Mas quando, para os seres humanos, parece ser impossível, é o próprio Deus que, na sua ação, faz tornar-se possível a realização da sua promessa. O salmo responsorial é o Salmo 14, Salmo 15. 14, versão grego-latina, e 15, versão hebraica. O salmista, neste salmo do pré-exílio da Babilônia, coloca a questão: Senhor, quem morará em vossa casa? Quem será acolhido no templo, na casa de Javé Deus? O salmista quer saber
quem pode participar da liturgia celebrada no templo. O salmista sabe que aquele que ali está para celebrar na casa de Deus, no templo, ao ser admitido como hóspede, exige atitudes de acordo com a lei, com a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado livro da lei, né? É o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus coloca uma condição. Se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Mateus capítulo 5, do versículo 23 a 24. Só assim a oferta será pura para ser oferecida. O ritual esvaziado oferece a oferta sem a vivência dos mandamentos e se torna assim um sacrifício impuro. O salmista então coloca as exigências para que se possa entrar na casa de Javé, isto é, o templo, e ser acolhido por ele. A primeira estrofe. O que segue o caminho da lei, da Torá, os mandamentos, este caminha sem pecado e pratica a justiça, isto é, a justiça da lei, fielmente, sem se desviar. É aquele que é íntegro, que pensa a verdade no seu interior, não solta calúnias à sua língua. Aqui vemos o compromisso do fiel para com Javé, Deus da aliança, evitando praticar a calúnia. Êxodo capítulo 20, versículo 18. A segunda estrofe lembra os mandamentos que se refere ao próximo. Aquele que nada prejudica o próximo, nem cobre de insultos o vizinho. Essa segunda estrofe é uma resposta do sacerdote à resposta do peregrino que pergunta: quem poderá entrar em vossa casa? É um salmo dialogal entre o peregrino e o sacerdote. A opção moral é a vivência da integridade, a prática da justiça e a busca de viver na verdade, numa ética social com o vizinho. Não se pode ter familiaridade com os ímpios. O ímpio é aquele que conhece a lei, mas não a pratica. Aquele que não vive a aliança, que trai a promessa de ouvir a palavra da lei. Este é o ímpio. A atenção daquele que pode entrar na casa do Senhor e honrar aqueles que respeitam o Senhor são condições para entrar na casa. Nos lembra o Salmo 1, Salmo 1, versículo 1 a 2. A terceira estrofe, o sacerdote continua respondendo ao salmista: quem pode entrar na casa, templo do Senhor? A estrofe refere à ética profissional, aos compromissos feitos sob juramento e empréstimos e evitando suborno contra o inocente. A segunda leitura é tirada de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 28. É uma carta do cativeiro de Paulo. Paulo, mesmo preso, continua sua missão de anunciador do Evangelho. A cadeia não se tornou impedimento para Paulo continuar sua missão. Ele estava privado da liberdade, mas a palavra não. O viver na prisão o fazia participar da paixão de Jesus Cristo, unido ao seu corpo, o corpo de Cristo, a Igreja. O sofrimento não é momento de se sentir derrotado, triste e amargurado. Mas Paulo se alegra por tudo que Paulo sofreu, em sua paixão pelos colossenses. Este sofrimento vivido completa na própria vida de Paulo o que falta às tribulações de Cristo. Cristo Jesus já venceu a morte na cruz e ressurreição. Mas os membros de Cristo, do corpo de Cristo, em seu sofrimento pela vida de fé, unidos a Cristo, sofrem e completam ao corpo de Cristo, a Igreja, o que falta às tribulações de Cristo. Unidos, solidários,
com este corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo serve este corpo de Cristo, a igreja, excedendo a missão de apóstolo, cargo confiado por Deus. Ele é o apóstolo dos gentios. Neste cargo, Paulo anuncia a palavra de Deus na sua totalidade e na sua plenitude. A palavra nos traz um mistério escondido no Antigo Testamento por séculos e gerações, que foi revelado então aos cristãos. Isto é, os cristãos são os santos, separados por Deus para uma vida e vocação que pertence a Deus Pai. Aos santos, o Pai, por sua liberdade e disposição, quis revelar, manifestar a grandiosidade deste mistério rico e glorioso, e que Paulo, mesmo prisioneiro, não deixa de anunciar. O mistério é este: a presença de Cristo em vós, isto é, o corpo de Cristo. Isso é a presença de Cristo naqueles que vivem na sua igreja. A esperança da eternidade, que esperam a glória, a salvação final. Paulo usa a primeira pessoa do plural, missão que ele partilha com os outros. Nós anunciamos. Uma exortação constante, admoestando e ensinando. Ensino do conteúdo da fé, depósito da fé. Um ensino dado com sabedoria, cujo objetivo é fazer os membros da comunidade dos Colossenses perfeitos na sua missão, na sua comunhão com Cristo, na unidade com Cristo. Não existe situação que possamos viver, mesmo as mais difíceis, para que possa nos impedir de anunciar a palavra. Nenhuma dificuldade nos impede de sermos anunciadores. Mesmo vivendo no comunismo, no socialismo, teremos que ser testemunhas e enfrentar as dificuldades da manipulação ideológica da fé. Não podemos nos perder em reclamação e alegar dificuldades, pois essas não existem. Existem desafios para sermos anunciadores da vida em Cristo, vividos em seu corpo, a igreja. É como o problema hoje da igreja da China, proibida de falar, de ter uma manifestação externa do próprio Cristo, e essa desarticulação da igreja da China, da política da China, de querer calar os cristãos. O evangelho é livre, se prende os cristãos, como Paulo, mas não se prende a palavra. O evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. É o acolhimento que Marta e Maria fazem de Jesus na sua casa em Betânia. Marta recebe Jesus em sua casa. Aqui Marta quer primar em hospedar Jesus em sua casa. As mulheres representam duas disposições. Marta é aquela que quer tudo dominar, anda apavorada, é escrava de muitas necessidades que se tem em casa. Marta representa aquela pessoa observante da lei, quer ser fiel nos mínimos detalhes e não pode atender às múltiplas imposições da instituição. Aliás, ela quer ser fiel aos mínimos detalhes e ela quer atender às múltiplas imposições da instituição que ela vai criando através das observâncias e obrigações. Marta representa a mulher zelosa, observante da lei. A lei impõe a necessidade de fazer. Maria, diferente, impõe a necessidade de escutar. A palavra é para ser escutada. Em primeiro lugar, o fazer é consequência de escutar a palavra. Não se pode fazer sem escutar. É através do escutar que nós nos tornamos apóstolos. Aqui também tem Marta, pode ser a figura do apóstolo, Maria, a figura do discípulo. Só pode se tornar verdadeiramente apóstolo
quem se faz discípulo. O discípulo, ao ouvir a palavra, se capacita para depois se tornar apóstolo. Na narrativa, Marta é aquela que tem uma casa de sua propriedade. Marta domina ali como senhora da casa. Marta, como boa senhora, observante da lei, quer envolver Jesus. Pede para que ele interceda e faça que Maria venha se tornar observante da lei e não fique sentada como discípula, escutando o mestre. Ela usa um argumento de superioridade. Não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Marta tinha escolhido a parte que havia mais segurança, a herança do Antigo Testamento, que está na lei judaica e na sua observância. Maria é aquela, como disse Jesus, que escolheu a melhor parte e que ninguém irá tirá-la, pois a melhor parte não se expressa com a realidade externas, como casa, terras, observâncias legais. Enquanto Jesus está a caminho para Jerusalém, lembra a caminhada do povo no deserto até a terra prometida, Marta é aquela que encontra segurança na posse da terra, a casa. A mensagem, ouvir a palavra de Jesus, naquele momento, era mais importante. Marta não teria oportunidade de ouvir Jesus, porque Jesus não voltaria novamente àquela casa. Era uma oportunidade única. Enquanto ela se preocupa com tantos afazeres, deixou de perder a oportunidade de ouvir Jesus. Jesus estava na casa de Marta naquele momento, e ela, tão apegada aos preceitos do Antigo Testamento, nas suas obrigações de acolher aquele que entra na sua casa, ela não tinha tempo para ouvir a palavra da Boa Nova, o Evangelho. Jesus coloca a Marta que o excesso de preocupação, isto é, observação do Antigo Testamento, da lei e de inquietações, a impede de escutar a palavra. Maria escolheu ser discípula e se colocar aos pés de Jesus, a fim de ouvir a boa nova do reino, que Marta, com sua observância e afazeres, estava perdendo então a oportunidade. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 110, versão grego-latina, 111, versão hebraica, dos versículos 4 e 5. Ao aproximar da Eucaristia, a comunidade orante, nestes versículos do pré-exílio da Babilônia, reconhece que o Senhor é doador do alimento aos que temem e, por isto, professa a fé na bondade e clemência que Javé Deus nos deixou na sua ação na história da salvação, isto é, de suas grandes maravilhas. A grande maravilha é a Eucaristia. Deus mesmo, na pessoa de seu Filho, presente em corpo, sangue, alma e divindade, e que se fez ali nosso alimento, presente, vivo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.